Olá pessoal, de volta com o ZMCast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, cara. Tudo bem. Ricardo, hoje a gente traz aqui Judson Cabral, mais do que o secretário de Meio Ambiente, atual secretário de Meio Ambiente. Judson Cabral é um quadro dos mais importantes da esquerda alagoana. Tem Deputado história. estadual, tem toda uma história. Então a gente vai conversar assim sobre a secretaria. Muito obrigado pela sua presença, já agradecendo. Mas vamos conversar muito sobre a sua história, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre Alagoas. Então, já queria agradecer aqui a sua presença. E aí eu já começo pelo fim. É o desafio de assumir uma secretaria tão importante, uma secretaria primordial, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria que você desse a sua visão de meio ambiente do mundo e por que essa secretaria é tão importante para Alagoas. Bom, primeiro meu agradecimento ao convite, né? Eu me sinto por demais contemplado com vocês, o companheiro Ricardo também aqui. E é importante, realmente é um desafio, é sempre um desafio você aceitar uma função pública, e essa com uma relevância, e está na ordem do dia, né? Porque meio ambiente e recursos hídricos. Então, quando a gente fala hoje, quando a gente pensa no mundo moderno, com essas questões climáticas que está desenvolvendo, o que é que vem? A sustentabilidade. Então, é a secretaria que, dentro das suas diretrizes, tem a responsabilidade de trabalhar em nosso Estado e em conjunto com o país e com o mundo, né, os problemas hoje que envolvem não é só o Brasil e Alagoas. É no âmbito da COP30. Então, essas questões climáticas, né, estão na ordem do dia. Quando a gente fala... negacionismo do Trump, né? Do Trump, absurdamente terrível. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente envolve exatamente onde nós pisamos, né? O solo, a nossa gente envolve o ar, o dia a dia, né? A gente envolve a água. Então, quer dizer, é o mundo, é o respirar, é o viver, né? Então, a palavra de ordem é o quê? É cuidar da sustentabilidade, é cuidar do meio ambiente, cuidar do mundo, visando a sustentabilidade, esse equilíbrio. E o papel da secretaria, as diretrizes são essas, né? As diretrizes do meio ambiente e, com maior assim, interação, a questão dos recursos hídricos, que aí nos cabe fiscalizar o problema das outorgas, o controle, as análises dos efluentes, né? Dos afluentes e efluentes. Então, tudo isso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Judson, não tenho dúvida nenhuma. Até quando você assumiu, eu digo, olha, vai assumir um cara que hoje é maior do que a secretaria. Porque a Secretaria do Meio Ambiente, ela vem sendo esvaziada, não é de agora, não, mas particularmente no atual governo, quer dizer, era a secretaria assim, foi entregue ao PT porque parecia não ter uma grande importância. E convenhamos, ela foi muito esvaziada. O INMA, que era o protagonista da questão ambiental aqui no estado de Alagoas. É possível quebrar isso, quebrar essa fragilidade, digamos assim, da secretaria? Eu acho que sim, Ricardo. A partir do momento em que você vai mostrando ao governo, dentro das diretrizes, esse relacionamento da secretaria com o resto do país, né, nos programas. A cara do Brasil é a questão ambiental, né? O Brasil então, vai para o mundo com essa cara do país que protege, né, ela tem as florestas. Que passar por uma reestruturação, entendeu? Uma reestruturação e com a visão de uma profundidade muito grande, porque daqui para frente o governo, todos os governos estão sendo cobrados exatamente nessa direção. Você não trata hoje nenhum assunto que não se fale em sustentabilidade. Essa é a palavra de ordem. E é a secretaria exatamente quem cuida dessa política. Então, e você quando olha isso, ao controle dos recursos hídricos. Você sabe que pelo nível de exclusão que nós temos no estado de Alagoas, certo? Nada se faz sem que os recursos hídricos, ou seja, qual é a fonte, um dos fatores principais da sobrevivência? Água. Aonde está o problema maior para você, a essa altura, depois que assumiu a secretaria, que você identifica para atuar, para a secretaria, enfim, de alguma forma, ingressar no embate para ajudar a resolver? O que é mais urgente? Eu estou me ambientando, estou me inteirando, mas assim, nesse período, acho que
30 dias, 35, eu já pedi para conversar com o governo. Uma das coisas que eu vou propor ao governo é a estruturação de pessoal. Não tem quadro, secretário? Não tem quadro. Nós não temos servidores concursados. Nós temos, sim, servidores efetivos que foram transferidos para lá, são 7. O resto são cargos comissionados, bolsistas, estagiários. Aí entra a questão partidária, que é complicada também, né? Você tem que ocupar com o pessoal do PT. Nós temos, assim, muitos bons quadros que se empenham, mas é diferente de você ter uma secretaria com hoje, nenhum estado hoje pode estar hoje transitando nas suas diretrizes de gestão sem ter uma secretaria de meio ambiente. E a exigência hoje é muito grande, entendeu? Todos os órgãos estão sendo cobrados dentro de diretrizes que tratam da sustentabilidade. Hoje, quando vem um questionário, aí, então, a secretaria passa a ser o foco. Isso é questão geral, Júlio, se você me permite. Veja só, você tem um ministério que é enfim, para o Brasil, um cartão, né, de visitas, a Marina Silva, personagem internacional. Mas os estados, me parece, eles não respondem, ou não correspondem efetivamente a essa importância. Quando eu falo da secretaria, acho que ela deve ser fundamental, né? Você tem no estado de Alagoas, você já apresentou aqui, a questão hídrica é fundamental, né? A agricultura, a pecuária, mas não é só isso, é gente. E, enfim, me parece, e aí, as secretarias não têm dimensão para lidar com esse problema. O Ministério do Meio Ambiente cresceu, ganhou importância, visibilidade internacional no atual governo, né? No governo anterior era um desastre, né? Era passar o rodo, né? Passar o trator, né? Mas os estados não acompanham, assim me parece. É isso. Porque o relacionamento, você vai ver assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Aí você diz, a Secretaria do Meio Ambiente, aí daqui a pouco você diz, área de transporte, emissão de gás carbônico. Qual é uma das questões nossa que a gente precisa é o crédito de carbono, porque nós temos que ter um potencial com relação ao carbono. E aí, por exemplo, então a gente tem que ter um diálogo já para que a Secretaria do Transporte, a área de transporte, faça um planejamento para que a gente já faça a transição do combustível. Aí vai para a área de energia. Essas são as questões, se me permite, universais. Por exemplo, a gente tem particularidades aqui, como a questão da Braskem. Exatamente. Não se conhece a intervenção da Secretaria do Meio Ambiente, ou mesmo do INMA, para evitar que a Braskem chegasse ao ponto que chegou. Isso não mostra o subdimensionamento da Secretaria? Exato. Ricardo, então, essa história da Braskem, você lembra, em 2002, eu estava como vereador. Fiz a primeira sessão pública para discutir o afundamento de Bebedouro, porque já havia manifestações, à época, já em Bebedouro, ganhando corpo, e aí a Braskem veio, e naquela época nós convicamos, se não me engano, era DNPM, Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, que era o órgão, e houve um compromisso de acompanhamento. E aí o governo não fez a sua parte, o governo federal. Então, assim, são muitas coisas que envolvem a discussão para chegar onde nós chegamos, no maior desastre ambiental, né? O estado de Alagoas, e quiçá... Às vezes eu quero dizer que não houve manifestação nenhuma nesse período, mesmo nesse período de crise aqui, da Secretaria do Meio Ambiente. Reforçando o que o Não Ricardo estou lhe disse, cobrando isso, não. Estou mostrando a você que, efetivamente, a Secretaria é pequena demais para o tamanho dos problemas. Deixa eu explicar uma coisa. A parte de licenciamento ambiental continua sob a responsabilidade do INMA. Então, ou irresponsabilidade. Esse é o seu museu. Então, o INMA, a parte, nós trabalhamos a política. A parte de recursos hídricos, as outorgas, a fiscalização, está com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o que eu já andei, nós fizemos primeiro contato, conversamos, eu e a direção do INMA, para a gente, inclusive, afinar essa ação conjunta, porque tudo é Estado, né? O INMA é um instituto, é uma autarquia, mas ele é vinculado. Só para lembrar, né, o superintendente, acho que é presidente do INMA, ele foi iniciado naquele inquérito da Polícia Federal sobre a Braskem, que não vai dar nada. Não vai dar nada. O inquérito, ele chega muito atrasado, digamos assim, e sem boas perspectivas, né, de avançar
da investigação propriamente, mas foi iniciado pela PE, o IMA e não a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, como eu assumi recente, são muitas diretrizes, muitas questões a serem dirimidas, né? Mas a Secretaria está em andamento das suas ações, muitos programas interessantes, entendeu? Inclusive atendendo áreas importantes, como levar água a comunidades quilombolas, fundamental, comunidades indígenas remanescentes, né, que nós temos, e outras ocupações, entendeu? O relacionamento exatamente com os acampamentos agrários, né, dos nossos movimentos na área agrária, né, de reforma agrária. Então, muita coisa. A Secretaria tem muito a contribuir, a questão dos resíduos sólidos, muito a contribuir. E há um empenho da Secretaria. Eu quero dizer que... Mas falta pessoal. Agora, uma das coisas, da minha próxima conversa com o governador, e já marquei até com o gabinete, a Secretaria do Governo, é levar uma proposta de reestruturação, quiçá um concurso para que tenhamos quadros efetivos, para que nessas transições não aconteça descontinuidade. Porque, assim, existem muitos programas federais, inclusive com recursos, mas as exigências é que você tenha uma estrutura, você tenha profissionais. Então, quando você vai tratar de poços, você precisa de geólogos, você vai tratar de barragem, você precisa de engenheiros especializados. Tem algum geólogo hoje na Secretaria? Tem geólogo. Tinha, né? Não, veja bem, não o quadro efetivo, hoje prestando serviço, ou como carro comissionado, ou como bolsista, mas hoje nós temos alguns profissionais que têm nos dado uma colaboração muito grande. Eu diria assim, que dentro da estrutura que a Secretaria tem, ela vinha exercendo o seu papel. Só para ficar claro, então a Secretaria vai tentar sentar à mesa junto com o IMA em questões como o licenciamento ambiental e a Braskem, porque lembrando que quando da tragédia do buraco, né, o secretário de Meio Ambiente nem em Alagoas estava, né? O Folha de São Paulo procurou o secretário nem estava. Então, agora é certo que a Secretaria do Meio Ambiente vai sentar à mesa com o IMA nessas questões, licenciamento ambiental. Sim, nós vamos nos inteirar, eu estou tomando o pé, né? Das coisas. Não, é lógico. Nós vamos nos inteirar como profissional da área de engenharia, fundamento da mina 18, né? E com especialização na área de meio ambiente, eu vou procurar, dentro dessa visão, não só do conhecimento da coisa pública, de gestão pública, mas também como profissional. Então, assim, eu não posso haver precipitações, porque... Você é especialista, inclusive, nessa área ambiental. Eu me especializei há uns 10 anos atrás na área ambiental. Eu sou engenheiro civil, com especialização em segurança do trabalho e me especializei em ambiental. Então, assim, dentro dessa visão de atuação técnica, eu vou logicamente me inteirar, dialogar. Porque mas é bom que seja político também, viu, Júlio? Porque eu falo sempre, técnico sem sensibilidade política, a sensibilidade política é fundamental para um aparelho de Estado, né? Exato. Concordo com você. Perde muito. Eu sempre falei da história do Santoro, que eu dizia, Santoro tem uma diferença, ele é um ótimo técnico, mas é um grande político também. É porque o setor público, ele, se você não exercitar o diálogo, o saber ouvir, você não vai captar, na realidade, tirar o melhor. Hoje, o que eu tenho técnicos, tenho muitos colaboradores, eu encontrei na secretaria, as pessoas trabalhando dentro de uma... Mas é o que eu estou dizendo, é diferente de você estruturar uma secretaria para o futuro até, e esse futuro tem que ser próximo. Com profissionais que você vai selecionar, porque você sabe. Por exemplo, eu para cuidar de barragens, perfuração de poços, entendeu? Analisar a emissão o despejo de efluentes, entendeu? Eu preciso ter... São questões melindrosas, né, na verdade. Né? Entendeu? Não pode ser... eu não posso fazer aventura nisso ou curiosidade. Entendeu? Então, há uma exigência, por exemplo, você vai conversar com o Banco Mundial, eles querem saber como é que você está tratando. Você tem que dar respostas de ação que tenham os parâmetros técnicos, que se você não atingi-los, você não consegue acessar aos convênios, aos financiamentos,
aos recursos destinados, né? Então, quer dizer, há essa preocupação de fazer essa análise, conversar com o governador, entendeu? Para apresentar uma proposta para que a gente avance nesse sentido. A COP30 pode lhe ajudar nisso? É o mundo todo, né? Um olhar voltado, com exceção do Trump, né? Trump não vem, né? Não vem, não quer nem saber. Quer esvaziar, né? Mas o mundo todo está de olho na COP30. Você acha que isso pode ajudar você nesse discurso, junto ao governador, junto ao governo de forma geral, para estruturar a secretaria, dar a ela o conteúdo que ela precisa? O governador já se manifestou que vai participar, eu estou também convocado para participar, e eu acho que é um momento muito importante, porque vai haver uma cobrança. Sabe, o Brasil é um celeiro muito grande hoje, né, de crédito de carbono. Mundo todo, né? Mas o Brasil, pela sua potencialidade de florestas, né, é uma cobrança enorme. Né? Explique rapidamente aí o que é o crédito de carbono, que muita gente não sabe. Então, o crédito é a capacidade que tem os países ou os estados em absorver. Quem tem floresta, Entendeu? quem tem matas, né? Em absorver o carbono, que é o grande vilão hoje da mudança climática, de estar exatamente criando no mundo toda essa inversão. Se absorve o carbono, libera oxigênio. Então, assim, o Brasil tem um grande potencial e o mundo tem um olhar, né? Só que o Brasil também tem que se desenvolver. Eles destruíram as suas áreas de captação, né? Em prol de um desenvolvimento industrial, e que hoje exportam muito, né? E nos cobram. Então, hoje eles querem. Então, nós temos que ter uma visão estratégica. É difícil, né? No Judson, veja só, o Brasil vem da história do crédito de carbono, ao mesmo tempo em que aprofunda também a exploração do petróleo. É uma contradição complicada, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Olha, a gente quer criar um fundo aqui, inclusive para desenvolver novas energias, etc. Mas o Brasil tem mostrado hoje, no campo das energias renováveis, ser um dos grandes potenciais e que está dando um grande Devia ter desenvolvido muito mais, né? Mas já está dando uma grande resposta. E com muita cautela. Por exemplo, hoje, a nossa área de Caatinga, né, é uma área hoje muito que está tendo o pessoal está com um olho muito grande para implantar as usinas de energia solar eólica. Né? Eólicas e fotovoltaicas. Fotovoltaicas, que é a energia solar. Né? Só que ao fazer isso, nós estamos sacrificando também, porque na hora que você implanta grande, você está sacrificando, você está desertificando. Há um processo de desertificação, porque você abafa o desenvolvimento da nossa vegetação de Caatinga, que é um dos grandes absorventes do carbono. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser feito de uma forma onde nós tenhamos um olhar da sustentabilidade, mas também que o Brasil tem suas compensações. Nós temos muita questão social para resolver. Então, quer dizer, a COP30 acho que vai dar ao Brasil uma oportunidade muito grande de fazer essas negociações, porque tem muitos países aí de olho. Sim, mas... A história do fundo, todo encontro internacional, fundo e Alagoas hoje nós estamos com muitas entidades muito interessantes já discutindo o combate à desertificação. Sim. Eu tenho orgulho e a honra de dizer que a lei de combate à desertificação do estado de Alagoas foi de minha autoria, enquanto deputado. E hoje eu estou... Como é que está essa situação hoje? Você tem ideia? Ela começou agora a ser discutida com muita profundidade. Ela ficou amorfa. É como você disse, não havia uma Secretaria de Meio Ambiente ainda com essa visão, mas agora ela despertou. Eu já encontrei esses programas, eu quero fazer justiça aqui, já sendo desenvolvido na Secretaria, sendo discutido, né? Discutido para implantação, para que a gente tenha realmente um retorno concreto. Então, assim, vou citar aqui o nome do companheiro Ricardo Ramalho, é um dos precursores, inclusive na época que foi feita a lei, foi junto com um grupo que ele também já discutia. Eu tive muito apoio dele naquela ocasião. E agora o reencontro nessa luta. Ele está com você, não? Não. O Ricardo, ele faz parte de entidades. Ele está assim, eu me sinto contemplado, porque assim que assumi, nós já discutimos, já sentamos. É um cara militante, né, da causa, que se mantém militante assim, no melhor sentido. Né? Os seminários estão sendo feitos, está havendo discussões. Então, assim,
a consciência está começando a aflorar objetivamente, Ricardo. Eu tenho percebido isso. Já fazendo aqui uma transição da questão ambiental para a política, dentro do PT há discursos diferentes em relação ao meio ambiente, né? Tem gente que defende a exploração do petróleo na Foz, o Ministério Público Federal até, e tem gente, Amazonas, né? tem gente que é contra, enfim. Dentro do PT, essa questão ambiental ela é tratada de forma, não de forma uniforme, né? Mas de forma polêmica, né? Eu já queria saber, dentro do partido que você está, né, que é o PT, qual a sua posição sobre isso? Não, eu tenho certeza, e a minha visão é que nós temos que ir nos desligando desse tipo de exploração, dessas reservas Utilização que emitem de energia, né? o gás carbônico, né? Então, agora, o que acontece? O Brasil é um país ainda que não atingiu, está em desenvolvimento. O Brasil ainda tem muito. Então, algumas reservas estratégicas do partido, ou do partido do PT, ou do governo, que é do PT, elas, assim, se você botar na balança, entendeu? E dentro de um processo compensatório que está havendo, que o país está investindo em energia, ela se torna uma coisa ínfima, entendeu? Por quê? Porque houve uma pressão muito grande. O Brasil hoje é um grande produtor. Uma pressão muito grande, só que o Brasil hoje ainda depende muito, certo? O Brasil precisa de resolver problemas de inclusão social, e isso é recurso. Então, assim, eu defendo essa transição de uma forma bem clara e numa proporção em que a gente saiba que nós vamos... Agora, essa discussão, ela avança na medida que os países capitalistas que exploraram, que desmataram, entendeu? Que foram os grandes causadores, eles também se manifestem para que essa transição favoreça não sintam só o Brasil, não, né? O Brasil, ajam com dinheiro. O Brasil tem elementos para fazer essa discussão e abrir mão dessa exploração. Ô, Júlio, eu vi faz tempo, talvez você nem recorda, teve uma breve discussão sobre energia nuclear, você defendendo, né, como energia limpa, né? E, de fato, e é segura, né? Dependendo, evidentemente, dos cuidados. Você ainda acha que o Brasil pode usar a energia? Eu acho que essa alternativa ela começou a perder espaço. Porque a tecnologia essa discussão tem uns 15 a tecnologia está avançando de uma forma tão grande nessa parte da eólica, da fotovoltaica, e fontes de captação de energia, até mesmo vamos supor, na área da agricultura. Hoje você tem a palha da cana, a palha do milho, muita coisa que você sabe que você transforma em energia. O álcool hoje é fundamental aqui. Então, assim, eu acho que a discussão avançou de uma forma e o processo tecnológico favorece, e também eu acho que a parte educacional ela também começou a contribuir nessa direção. Então, eu acho que o país tem grande chance de, aos poucos, ir se livrando. Agora, ele precisa de compensações. Porque é muito fácil os países ricos chegar aqui e impor. Não, claro que a gente está falando de dimensões muito menores, né? Mas países como a Dinamarca, né? Aquele fundo universal, você cria e diz, olha, investir isso aqui em educação, basicamente, que é uma coisa fundamental. Claro, porque eles têm outros problemas resolvidos, mas, assim, usar esse dinheiro no sentido de tirando, né, com o tempo, essa energia suja, né, que é o caso... Eu citei, mas é uma população de 5 milhões de habitantes? Exatamente. Não é mais do que isso, né? Então, eu acho essa uma alternativa interessante. Só observando, né, um país como a Alemanha produzindo mais da energia solar do que o Brasil é brincadeira. Então, assim, mas são investimentos, né? Não, ali históricos, né? E a compreensão de que o caminho... Mas o Brasil tem avançado, o Brasil tem sido... Porque o Brasil está inclusive a biomassa, né? As fontes oriundas da biomassa. Então, assim, eu acho que nós temos muita coisa a avançar, e o nosso Estado também, né? O nosso Estado, eu acho que já avançou bastante. E, assim, muitas coisas. Quando você começa a questão das cidades, você cuidar do meio ambiente na cidade, né?
Então, as cidades sustentáveis. Aí você começa, peraí, a frota de transporte. Qual é o combustível? E aí começa a questão. Epa, nós temos, por exemplo, Alagoas tinha uma produção de álcool e Não é etanol. caro, né? Só Mas que não justifica, assim, né, a gente não. Hudson? A gente. Por que o negócio é produzido aqui e chega na bomba de combustível? Praticamente transporte. Pois é, eu preferi usar sempre, né? O álcool. Mas é impressionante. Então, assim, cara. esses gargalos é que exatamente o país tem que avançar. E um estado como o nosso era para a gente ter o álcool aqui. Não é? Exato. Então, mas são coisas. O petróleo, a gasolina na Venezuela, né? E a questão por exemplo, dos carros elétricos, né? Você tem uma frota hoje. Entendeu? Quer dizer, essa discussão eu acho que está avançando. E na COP30 eu acho que muita coisa vai fluir bastante. Pode ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Tem muita festa, vai ter uma festa que Agora, avanço. tem coisas simples, entendeu, que a secretaria hoje está perseguindo. Por exemplo, você localiza, você tem focos de comunidades, né? Com 2, 3 mil, com 1.000, que ainda hoje depende de carro-pipa. Pois é. E o que acontece? Aí tem o programa Água para Todos, o programa Água Doce. Então, são esses projetos que têm uma visão de inclusão social, né? É que a secretaria tem que ter equipes preparadas. Falta água em Alagoas. Hein? Falta água, o produto, a matéria-prima. Ela inexiste em alguma região. Ô, Ricardo, na nossa falta área, enganação, tratamento. O que falta? Na nossa área de semiárido, no nosso sertão, né? Há dificuldades em várias comunidades. Com o advento do Canal do Sertão, você sabe que isso começou a dar uma... Nós começamos a ter opções, né? Alternativas. Romano, né? E nós temos ainda a possibilidade dos poços profundos, né? Então, é isso que nós estamos... Inclusive, em alguns pontos do sertão, nós temos programas de dessalinização, né? Você monta, você consegue captar, né? Ou você, quando fura o poço, você tem que dessalinizar pela a vazão que você precisa. Então, esses programas são fantásticos. A grande questão é essa, é a estruturação da secretaria para exatamente trabalhar, porque às vezes tem recursos, mas há exigências para que você acesse esses recursos, entendeu? E é nesse sentido que eu digo que a secretaria, aos poucos, ela vai ganhando o espaço necessário, porque é fundamental. Fundamental. E tomara que você... Tem muitos programas interessantes, hortas. Por exemplo, nós estamos com o programa de hortas sustentáveis, né? Agrosustentáveis, né? Então, assim, essas hortas nós temos metas, então está muito interessante. Eu acho que... Lembrando que Alagoas produz pouquíssimo, né? Hortifruti granjeiros é uma produção muito baixa ainda para o consumo local. É verdade. Nós ainda importamos... Eu, inclusive, que sou mercadeiro... Toda semana. Toda semana, 5 horas da manhã, toda sexta-feira. E a gente vê quanta coisa vem de fora, né? Aqui em Alagoas tem um estado que tem. Nós temos hoje 9 bacias hidrográficas, né? E hoje em dia os comitês estão se organizando, principalmente da Bacia São Francisco. Então, é muito interessante. A secretaria, eu acho que a tendência dela é ser uma das secretarias mais importantes e protagonista de desenvolvimento e de inclusão social. Tomara, Júlio, vamos mudar um pouquinho do assunto, falar sobre política. Vamos começar pelo PT. Né? O PT ele teve um período longo, né, aqui de retração. Né? Há uma discussão. Foi a questão nacional, houve de fato um ataque maciço, né? Não só da direita, mas da própria imprensa, né? Contra o PT, todos os males do país, o PT, enfim, foi facilmente compreensível e as consequências vieram, inevitavelmente. Mas tem a questão local também. Você atribui a situação local da permanência da direção durante, 20 ou 30 anos aqui, a mesma direção do PT, esse esvaziamento também?
Ricardo, eu não posso dizer que esse foi só o fator, Não, mas esse foi um tô dos dizendo- fatores que eu acho que... porque o processo democrático, ele também atinge a democracia interna dos partidos, né? E quando o partido não exerce plenamente o processo E democrático, o PT não exerceu. entendeu? Assim, eu tenho certeza, até porque conheço, participei, exerci mandato, disputei e continuo dando minha contribuição. Houve, assim, o erro do PT foi que o grupo que conseguiu capitalizar Comandar, esse né? comando, ele não teve uma visão estratégica de ampliar a dimensão do partido. Ou seja, a bolha do partido, ela, em vez de crescer, para a gente furar, ela encolheu. E nós fomos, só é ver a representação Era o nossa controle aqui. do eleitorado que É. elegia a direção. Quer dizer, hoje um PT, tendo pela quarta vez a presidência, o mandato da presidente da República, mas nós não avançamos aqui. Nós temos um prefeito e um vice. 62, só. Parece que um prefeito e um vice. Nós temos uma vereadora na capital, Deputado. um deputado estadual, quer dizer, um federal. Isso demonstra as limitações que nós ficamos dentro de um processo que eu chamo a bolha. É, bolha mesmo. Certo? Sim. Eu, Era uma bolha, assim, se me permite, sua observação, né? Que não permitia que também entrasse, né? Outros militantes entrassem no PT. Né? se criou barreiras. As Se criou barreiras, barreira. eu tenho experiência disso porque os meus mandatos, eu furei a bolha. Eu me elegi furando a bolha. Assim, o sindicato o qual eu comandei era um sindicato limitadíssimo, porque de profissionais liberais, né, não tinha a dimensão de sindicatos de bases, de serviços públicos, né? E eu consegui os mandatos ainda, mas muito mais pelo esforço de entender que eu tinha que dialogar, ouvir e mostrar que um partido, quando ele assume governo, ele tem que dialogar com a sociedade como um todo. E o PT teve essa dificuldade. Criou essa dificuldade também. Né? De certa forma, favoreceu o grupo dominante. Por quê? Hein? Por quê? Ricardo, porque a política, quando as pessoas não entendem plenamente a democracia, ela entra no jogo bruto pela esquerda, pela direita, como Ou seja, for. poder é poder. Entendeu? Então, E por ele vale tudo. Esse aspecto cria até os acirramentos internos que termina trazendo o que aconteceu com o PT. Né? O PT não conseguiu exatamente furar essa bolha e as questões internas elas foram predominantes em detrimento desse crescimento. Porque, em termos nacionais, o PT conseguiu, hoje é o terceiro mandato do Lula, né? E o quinto do PT, porque Dilma teve um que foi suspenso. Né? Eram 2 do Lula, 2 da Dilma e agora o quinto, né? A quinta vez que o governo tem o comando do país. E o estado de Alagoas, quer dizer, não acompanhou esse desenvolvimento, esse crescimento político, e ficou muito restrito. Pois é, mas é que está o detalhe, né? Quer dizer, tudo bem, teve um problema a questão nacional, sem dúvida nenhuma, mas tem a questão local, porque o PT em Pernambuco continua forte, no Ceará, na Bahia, né? Ou de Sergipe. Pois é, e aqui não, foi engolindo, né? Muito limitado. Mas eu acho que esse novo embate, né, ele tem demonstrado que tem diretrizes para começar a avançar. Ou seja, começar a furar a bolha. De dentro para fora. É porque quando a esquerda tem medo de dialogar, ela encolhe e ela cria em volta de si ela cria um envoltório, como se fosse a película da bolha vai ficando cada vez mais. Então não é aquelas coisas, não, você tem que discutir para ampliar, você não pode discutir só para dentro. A busca ativa de militantes e filiados, ela acontece hoje, já começa a acontecer de novo, porque durante um bom tempo isso desapareceu, sumiu, né? Não, Eu vim de partido de esquerda e a gente trabalhava muito na época.
para buscar atrair as pessoas. Me parece que não há essa busca A mais, só de filiação, eleitores, né? A filiação PT era muito... Quando eu me filiei ao PT, com um grupo, e um grupo importantíssimo, Barreiros, Eu lembro. Fernando Barreiros, Leomar, a doutora Terezinha, que participava desse grupo, Terezinha Ramírez. ela foi para o PSB, uma excelente foi ótima vereadora. Foi, doutora Terezinha Ramírez. Esse grupo, quando entrou no PT, era perseguido. Então, elite. Eu fui acusado de burguês, como burguês? Porque eu já era formado, eu não andava de pé de chinelo. E tinha um Fusca, então eu era burguês. Ora, o cara que vem de uma família com 12, o pai com 12 filhos, numa casa de aluguel, dependendo do salário. Aí eu mesmo assim ficava indagando. Valorizava muito o estudo. E o tempo foi mostrando realmente as nossas incoerências nessa visão. E eu pelo menos esforcei bastante, Ricardo, você que acompanhou, você sabe disso, para que a gente furasse essa bolha. Eu consegui. Os meus mandatos foram mandatos que irradiaram, eu era votado em todas as sessões, eu tinha um relacionamento. Por quê? Porque eu discutia com a Casa da Indústria. Foi chamado voto de opinião, eu discutia com os empresários e eles nunca deixaram de me respeitar, os colegas empresários. Nunca deixaram. Esse MTT, né, que era uma área terrível, né, para você trabalhar, né? Foi um desafio, um dos maiores desafios foi aquela época, né? Você organizar o transporte com um processo terrivelmente viciado, com uma corrupção tremenda, e nós conseguimos. Tanto que depois até o grupo empresarial ficou... Eu, naquela época, eles queriam me ajudar de qualquer forma. Por quê? Porque eles entenderam que todas as correções que eu fiz, um processo totalmente eivado de irregularidade, só favoreceu a eles no geral, favoreceu a população e eles também, porque as empresas passaram a ser reconhecidas como empresas de um sistema de transporte que não existia. Existia uma esculhambação, uma desorganização, onde os vereadores aumentavam o percurso das linhas, as linhas eram radiais, aí como foi? Nós fomos expandidos, passou a ser diametral. Então eu precisava aumentar de 4 para 7, 8 ônibus. Então tinha vereador que já entrava e já empurrava 2 ônibus. E nós conseguimos restabelecer o controle das concessões verdadeiramente dentro do que mandava o parâmetro público, né? Você acha que tem espaço ainda para militância? Eu digo a militância de base mesmo, porque parece que isso desapareceu. E assim, eu não sei, os tempos mudaram, né? Agora a coisa da rede social, né? As pessoas se conectam, não se mobilizam mais, não se comunicam pessoalmente. Mas você acha que tem espaço para militância cotidiana? Tem, Ricardo, tem. É preciso que as pessoas realmente, verdadeiramente eu diria assim, se dediquem e tenham essa consciência. Descubram também uma forma de chegar, né, às pessoas. É mais difícil hoje. Por mais que incrível que pareça, né, porque você tem essa conexão imediata, mas é mais difícil você trazer alguém, porque essa comunicação ali é de telégrafo, né? De telégrafo. Assim, como a gente hoje vive... Palavra de ordem, né? Vive um processo de polarização muito grande, né? Doentio. Então, realmente é preciso que aqueles que entendam dentro da sua visão política que o caminho que eu vou ingressar é o caminho de esquerda, centro-esquerda, eles entendam que esse processo é um processo que tem que saber conduzir através do diálogo. E é uma construção histórica, né? Paciência no ouvir, porque pessoas, às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu venho de uma família, como eu disse, onde sempre fui na escola pública e tal. Também. Mas eu tenho colegas que acham que a meritocracia, sou engenheiro porque foi mérito meu. Esquece. Toda a vida dele foi na escola pública, na universidade pública, financiado por uma população que todos pagam. Exatamente. E aí essas pessoas têm um olhar, às vezes, não conseguem... Eles não conseguem ter uma visão política, não conseguiram entender. Eles confundem a visão de se politizar, de conhecer o processo político com a questão partidária. Aí entram nesse confronto. E aí é onde a gente tem dificuldades.
E para isso é preciso que as pessoas também, que tenham a capacidade de liderança, comecem a entender, tem que saber ouvir. Tem momentos que você tem que respirar, não deixar de manter os... Mas quando a gente vê hoje, por exemplo, a Câmara, né, e boa parte da Assembleia Legislativa, todo mundo tem que ter um instituto, uma fundação, porque senão não entra, né? Quer dizer, é nada eficiente, é terrível. Esse é um processo. Ou então, agora federal, a emenda, né? Esse é um processo terrível substitui para fazer tudo isso. Né? Porque o cara, quando cria seu instituto, ele pouco se preocupa com o posto de saúde. Não ele vai, cria fundações, até escolas, aí ele não quer, ele não financiada pelo SUS ou pelo dinheiro público. Né? Não, ele passa a ser de utilidade pública, né? Você sabe como é o processo. Quando você sua instituição, oficial todo dia, você abre o processo de lei que se torna de utilidade pública, né? As câmaras e a Assembleia aprovam, então você passa a ter o direito de receber recursos públicos para aquela finalidade que o Estado não dá conta, que o Estado tem fragilidades e que você passa a contribuir. Esse é o processo interessante, só que o desvirtuamento é enorme. Do orçamento, né? Agora, mais ainda, né? E com essa história desse orçamento, agora, emendas impositivas... Então, fora a profissionalização, sobra o voto de opinião. Você disse que era eleito pelo voto de opinião, e eu concordo com isso. Você era eleito pelo voto de opinião. Mas agora o voto de opinião, ele é dado para o pessoal da extrema direita. Como é que você vê essa mudança? Como é que você percebeu isso? Que o voto de opinião hoje, agora... Esse é um processo de educação política. Não tem outro caminho. Porque o confronto pelo confronto, o capitalismo está mais na extrema-direita. Está concentrado o poder capital. E o poder capital também faz favor. Mas ele cobra regrado. É diferente quando você, no mundo da política, você atende, até porque o cidadão, ser solidário, acolher, é natural dele. Mas transformar isso numa arma política, meramente política, e com cobranças bem definidas, né? Eu vou cooptar aquele cabo eleitoral, dou a ele uma condição, e ele vai fazer um papel para mim dentro de uma comunidade pobre que as pessoas não percebem. Alguém dele, né, não percebem. Na prefeitura, no governo. E o resultado disso é a relação cadastral. Então está cada vez mais difícil. Então, agora, esse é um processo, né? Uma luta muito desigual. Né? Desigual. É um processo em que a gente tem que entender que os partidos têm que começar a abrir para dialogar e, aos poucos, ir se estruturando, entendendo, para descobrir mecanismos de fazer esse embate, esse confronto, sem precisar ir para o rancor, para as agressões, né, doentia. Então, esse processo, inclusive, isso está ocorrendo nas famílias, né? A gente precisa ter muito cuidado. Eu tenho um cuidado especial também com um economista de fintech. Né? Esses caras dão entrevista de televisão, parece que o país vive uma tragédia. Né? Eu fico absolutamente impressionado, senão o nível de desemprego caiu demais. Os caras estão preocupados, é preciso que o desemprego aumente, porque senão vai subir a inflação. E a inflação não está subindo. Sim, mas alguma coisa está errada, precisa corrigir agora, porque senão vai explodir. Eu acho engraçado, como se a gente não soubesse que, na verdade, eles estão calculando ali quantos clientes deles podem lucrar. E é somente isso. É uma gente, sinceramente, que me incomoda muito. O aumento do salário mínimo vai quebrar o Brasil. Vai quebrar o Brasil. Eu lembro que na época do Fernando Henrique, dizia-se que se o salário mínimo do Brasil chegar a $100, o país fecha. Hoje é $300 e não fecha. Porque não fecha, não é esse o problema. Quer dizer, se as famílias começam a consumir mais, estão se alimentando, o que é está consumindo demais, vai subir a inflação, o Banco Central tem que conter isso. Como se o Banco Central trabalhasse para o povo brasileiro e não para o sistema financeiro. Isso é uma grande e monumental bobagem. O desemprego é muito menos importante para o Banco Central do que os lucros do setor bancário, de forma geral. Quer dizer, isso é um escândalo. E esse pessoal se alimenta na mídia diariamente. Você me perdoa, isso me incomoda demais. Quando eu ligo a televisão de manhã, que vejo um entrevistado, economista, de não sei o que, da fintech e tal, XP, meu Deus, aquilo me incomoda, eu vou perder meu dia. Eu mudo, me desculpe, foi só um pequeno desabafo. Mas é verdade, essa visão que você tem, eu lembro disso, né, porque
até pelo tempo de convivência na política, na profissão, com o mundo público, quando aquela história do salário mínimo passou a ter a correção. Melhor política social do governo correção, Lula. Um ganho real, né, em começou. relação à inflação. Ia quebrar. Nada disso. Pelo contrário, que houve um processo de inclusão que passou a explorar menos. Né? Aí, mas aí aquela história, não, eu não tenho gente para trabalhar por causa do Bolsa Família. Isso não existe. Isso é uma verdadeira ilusão. As pessoas. E pior que falam de uma forma que tentam até um convencimento, como se não é verdade. Essa turma que tem espaço na grande imprensa, de forma geral, né? E esse discurso que circula em redes sociais dominantemente. Enfim, eu vi uma pesquisa, engraçado, um cara da USP, muito interessante. Ele fazendo pesquisa com as pessoas. Sua vida piorou? Não. Mas a do país piorou. Como é que a vida do país piorou e a sua não? A sua melhorou. Porque é o que a gente está vendo. Está vendo onde? Desemprego em baixa. Né? Enfim, o nível de miserabilidade caiu, de pobreza caiu. E está pior. Pior como? Não, porque os juros estão lá em cima. Se o Banco Central fizesse parte da política do governo, que não faz, de governo nenhum. Essa história de autonomia do Banco Central, isso é terrível no mundo todo, principalmente no país subdesenvolvido, onde as prioridades sociais devem ser conservadas e preservadas. São muitas questões que a gente vê, as incoerências, né, do posicionamento, e depois você vai ver a própria pessoa que opinou. É desinformação. Transitando e convivendo dentro de um processo que ele quando ele quer, ele analisa, sabe que é fruto dessas medidas do equilíbrio social. Né? Do equilíbrio social. Mas, Ricardo, esse processo que o país tem passado, né, e que, em função dessa polarização, criou mais dificuldades, assim, eu acho que a tendência agora, nesse período agora, está começando, as pessoas estão... Eu já vi muita gente, mas... Já melhora, né? E quando começa, mas pelo menos já diz, realmente isso aconteceu, está acontecendo. A estruturação social hoje traz uma redução da pobreza. O cara quer... Aí vem, não, porque o desgoverno... Pô, o desgoverno diminuiu o desemprego, melhorou o nível de renda, a inflação está controlada. Qual é o desgoverno? Então, é uma questão realmente onde nós temos ainda um país onde uma elite dominante, ela não aceita que esse país passe para um processo onde os equilíbrios, a inclusão social, passa a ser uma realidade. Porque eles precisam ganhar mais dinheiro, né? A Faria Lima precisa ganhar mais. Para ganhar, eles precisam tirar de alguém, né? Tirar de quem não tem, porque a regra, na verdade, é essa. Uma observação do discurso daquele maluco, que é o secretário de defesa, de ataque, né? Secretário de guerra agora dos Estados Unidos, né? Que ele diz assim, acabamos aqui com esse discurso. Justiça social, para que justiça social? Que é isso, gente? O cara diz isso, não tem reação nenhuma. Nada. Não tem reação nenhuma. Tem. Homem vestido saia. Acabar com esse negócio de homem vestido saia. Que é isso? E é engraçado como esse discurso, enfim, por nossa fragilidade mesmo, da espécie humana, viu, Judson? Isso circula tão facilmente e é absorvido. Né? E eu acho que a grande questão hoje que nós vamos ter que enfrentar é que muita gente que passou a se ligar na política já entrou com um viés, né, de defender certas bandeiras, né, mas que passaram a defender certas bandeiras que não tem nada a ver, inclusive, com o processo de ascensão de vida dela. Então, são esse desafio, Ricardo, que eu vejo, que a gente tem que enfrentar com uma parte da classe média que que era mais assim, que não se ligava, e que passou a se ligar e tomou um rumo totalmente distorcido. Mas eu acho que o tempo começa a mostrar. Eu já vi muita gente começar a fazer ponderações. Eu converso muito, escuto mais muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, confundem a discussão política com discussões personalizadas. Assim, por exemplo,
os dois presidentes, Lula e Bolsonaro, aí querem focar a discussão política em questões pessoais. Não, gente, o país, nós somos um país continental, a gente tem que discutir uma visão mais estratégica. Da tradição política, eu concordo com você, mas veja só, o que é que vai ser do PT sem o Lula? Né? O Lula provavelmente vai disputar a sua última eleição para presidente da República. E não aparece o nome, apesar de ter nomes excelentes, eu sempre vou ressaltar aqui, para mim o Haddad é um quadro especialíssimo. Mas, enfim, sem a popularidade, sem o carisma do Lula. A gente vive de carisma, né? Um país como o Brasil, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, mesmo os que foram bons, tinham que ser personagens carismáticos, porque senão a população não apoiaria, né, com entusiasmo, né? Mesmo que você tenha bons governos. O que vai ser do PT sem o Lula? Ricardo, esse é o grande desafio. Eu entendo que o PT tem muitos quadros bons e que eu participei desse último congresso. Foi muito interessante. E eu já vi intervenções já de militantes já começando a manifestar a necessidade de que o PT comece a fazer essa discussão. Comece? Não, comece, entenda, de forma objetiva. Essa é uma discussão indispensável. Mas que, em função de ter um grande líder, as pessoas aí, não, mas peraí, o grande líder tem sua trajetória de contribuição. Descansar também, né? Exatamente. Então, isso começou já está circulando um pouco. Um pouco não, está sendo algo que as pessoas começam, inclusive nos estados. Liderança, tu tem a curva da vida e impõe limites a todos nós. E aqui, você falou de liderança nos estados. Essas lideranças não surgem mais aqui em Alagoas? Você é um quadro antigo, digamos assim, do PT, um quadro, enfim, sempre foi uma espécie de, eu brinco, reserva moral, né, do PT aqui. Você vai para a Secretaria de Meio Ambiente, as pessoas aplaudem, porque o Júlio tem uma história em linha reta. Não precisa essas novas lideranças, por aqui não surgem. Precisa, eu concordo com você. E nós temos que ser protagonistas. Nós que estamos há mais tempo fazendo essa discussão, nós temos que ser protagonistas, porque ninguém pode ser insubstituível. Então, essa é a grande questão do mito. Dentro do PT, sim, o Lula é um grande... Nós sabemos que era dificílimo alguém derrotar naquele confronto o Bolsonaro sem ser o Lula. Mas, assim, essa discussão ela está aflorando e ela tem que vir também com essa visão estratégica do PT nos estados e na região. Júlio, você precisa sair um pouco também, tudo bem, não é deixar de lado, achar que não é importante, mas não centrar exclusivamente, como acontece hoje quase sempre, nas políticas identitárias, de gênero. Elas são importantes, sim, o respeito, o racismo sempre é fundamental, mas tem uma coisa fundamental num país como o Brasil, a desigualdade social. Não se discute nem aqui, né? E mesmo no plano nacional, ganha muito mais espaço a discussão identitária, específica, do que essa questão que é, para o país, o fundamental, quebrar essa desigualdade social que ainda persiste, por mais que o Brasil tenha avançado. E tem avançado, mas precisa de muito mais. Você não pode ter um país tão pobre ainda, com poucos ricos, que acumulam fortuna, né, e não pagam imposto, né, não querem pagar imposto, inclusive, né, está aí a discussão, né, enfim. Não está faltando isso? Está faltando, eu concordo. A gente não pode focar. E nós temos recebido esse recado, né? Porque fica parecendo que o objeto é as discussões, às vezes, de gênero. Não é verdade, tudo isso é importante. É importante, é fundamental. Fundamental, mas a questão do país é muito maior. A inclusão social, do ponto de vista das necessidades básicas, ela é muito maior. Isso é um componente. Eu concordo plenamente e eu bato muito nessa tecla. Certo? Sempre tive clareza, sempre tive respeito, sempre, inclusive, presidi a Comissão de Direitos Humanos. Da Assembleia já tive. Entendeu? Da Assembleia. Tive essa visão clara, mas nós temos causas que nos afetam com maior profundidade.
A todos, né? A todos nós, a questão da inclusão social, que se a gente não tiver cuidado, nós vamos ser... Aí, esse foco que leva a uma discussão distorcida, muitas vezes, né? É uma discussão verdadeira, e polariza importante. por um caminho errado. Aí empobrece e fragiliza o lado de cá e aí a gente sai perdendo. No geral, né? Mas é isso. Eu acho que esse é um ponto que precisa estar na ordem do dia, essas discussões. Ricardo, estamos chegando aqui ao final, vou fazer mais uma pergunta e depois eu passo para você fazer uma última pergunta. Você falou diversas vezes sobre o quão nocivo é a polarização. E eu percebo uma esperança na sua fala de que essa polarização está sendo aos poucos rompida, né? Inclusive do ponto de vista da esquerda e tudo mais. Você espera que já nesse processo eleitoral do ano que vem a gente tenha resultados que fujam dessa questão da polarização? Você acha isso importante? Olha, eu acho que veja bem, no Brasil como um todo, eu acredito que sim. Agora, nós temos alguns sobras. Nosso estado é um dos estados mais reacionários nesse aspecto. A história do nosso estado de domínio. Escravidão, né? Escravidão, do domínio. A construção da economia lagoana em cima da escravidão. Né? Um número pequeno de famílias, concentrando terras e o capital. Isso nos dificulta mais. Mas no Brasil como um todo, a gente avança. Eu já percebi isso. Eu tenho, a minha percepção. Até com os contatos, as viagens que eu pude contactar com colegas e com amigos, militantes de outros estados. Mas eu acho que isso vai avançar, porque está se tornando uma necessidade, a coisa ficou tão clara. Mas aqui é muito complexo. Mas nós temos que trabalhar, temos que ter a clareza de que o diálogo vai estar aberto, mas a gente tem que ter objetivo. Então, nesse aspecto, eu acho que avança. Tá bom, já que você falou de pleito, né, eleitoral do próximo ano, Judson Cabral está se preparando para a próxima eleição ou não? Ricardo, olha, eu, até em função já desse tempo todo como militante, entendeu? Me sinto bem, tenho assim, graças ao, eu diria assim, ao Criador, tenho saúde, eu vou estar à disposição. Não como um projeto, eu não vou para a secretaria como um projeto específico, mas no conjunto do meu partido, no conjunto do Partido dos Trabalhadores, eu vou estar à disposição. Continuo dando a contribuição, quer seja como gestor, ou se dentro do projeto, para avançar, for preciso, eu estarei à disposição. Certo? Não estou, assim, fazendo agora... Até não porque é seu projeto. Não, até porque não é um projeto específico esse, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Onde eu vou fazer gestão, eu sempre tenho clareza de que a sociedade que espera quem nos... É sua patroa. É a patroa. Eu sempre digo, as questões partidárias aqui, para mim, são secundárias. Não trato. Trato aqui as questões públicas. Vamos avançar. Se o meu antecessor vinha fazendo um trabalho, vamos melhorar. Vamos fazer tudo. E essa conversa eu tenho tido com os demais membros do partido e com a diretriz do próprio governo, o governador. Estou à disposição para avançar, certo? Vamos discutir e tenho clareza pela experiência que vivi e pela humildade que eu sempre tratei os meus propósitos, de ouvir bem, de estar sempre pronto a escutar, a dialogar, para a gente avançar, porque Alagoas precisa. Alagoas é um estado que ainda precisa de muita coisa para se desenvolver. Inclusive, essa compreensão do crescimento da educação política. Porque as pessoas confundem muito a educação política com a política partidária. Não trato de política partidária onde faço gestão. Eu trato de metas e objetivos claros, com uma visão de um Estado que precisa muito de inclusão social. E uma população que precisa muito do Estado. É isso. É isso. Secretário, obrigado pela sua presença, mais uma vez. E, Ricardo, obrigado também. Obrigado também, Carlinhos. Foi uma ótima conversa. Sempre é um papo muito bom. É lucidez. Eu que quero agradecer aí a oportunidade, me sinto agraciado, contemplado, né, em estar aqui, não só na qualidade de secretário, que assumo plenamente a responsabilidade, mas também de um militante, né? Então, estou lá trabalhando, estou cercado de pessoas de boa vontade. O que eu encontrei na secretaria, as pessoas
determinadas e vamos fazer tudo para melhorar. É isso. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, um abraço.